A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, está escrito: E vos revestido novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Quando a gente era congregacional, quando ainda a gente vivia preso no sistema religioso, uma vez fomos provados, não pelo Senhor, mas pelas nossas próprias mentes, que chegou um irmão em Cristo, tendo consigo 3 contas de luz a ser pagas, pelo menos uma, para não ser cortada a sua luz. Movido de compaixão, de amor para com aquela pessoa, pensamos em ajudar. Porém, o responsável pela aquele tempo religioso recusou-se a ajudar, sob a alegação que ele era aposentado e não tinha condições financeiras de ajudar aquele irmão, e que a igreja, para poder ajudar, para poder solucionar a questão daquele irmão, precisaria do apoio, precisaria da aprovação do tesoureiro da igreja. A questão nisso tudo é que todos os cultos, na contagem de dízimo, de oferta, a pastora, que se dizia pastora, a esposa desse líder religioso, após a contada por parte do diácono, do tesoureiro daquele dinheiro, a assinatura do caderninho de anotações dele, pegava aquele dinheiro e subia para o seu escritório, e aí o dinheiro tinha o destino certo a ser tomado. Esse líder religioso, em cima do altar, testemunhou de forma legítima e verdadeira essa história, contando a narrativa de que não poderia ajudar porque era aposentado, e a igreja não podia porque precisava da aprovação do tesoureiro da igreja. Em cima de um altar que eles dizem ser o altar do Senhor Jesus Cristo, ele fala uma blasfêmia dessa. Todo mundo que pertence, todo mundo que já pertenceu à liderança de igreja, sabe muito bem que o dinheiro fica com o dono, com o líder, com o pastor, com o padre daquela igreja. A ajuda que não veio se deu por causa dele. Ele não tinha o interesse, ele não queria ajudar, mas fazia coleções de sapato. E quando o Senhor fala viver, ó quão bom que os irmãos vivam em união, essa união deve se dar em todas as áreas, essa união deve se dar em todos os sentidos, e não somente no sentido de que uns contribuem e outros comem o dinheiro.
outros consomem a arrecadação. Como negar ajuda para um pai de família que foi até um tempo religioso e pediu ajuda financeira diante do altar para o líder daquela igreja? Seria algo errado se aquele mesmo líder religioso, se assim também não procedesse todos os cultos, pedindo dízimo, pedindo ofertas, para poder manter, abre aspas, a igreja do Senhor? Ora, porque os mesmos não trabalham, porque os mesmos não fecham esse galpão, alugam, a fim de que assim possam arrecadar dinheiro e ajudar a quem precisa com cesta básica, com alimento, com veste, com calçado, para que assim o Evangelho de Cristo Jesus tenha uma maior eficácia, tenha um maior significado perante a sociedade. Para que assim as pessoas possam ver em nós a justiça de Deus se realizando através da nossa santidade, em ajuda humanitária, em anunciando o Evangelho àqueles que precisam, àqueles que necessitam, àqueles que têm buscado a presença, buscado em Cristo Jesus a redenção para as suas vidas. Como eu posso dizer para o meu irmão, vai em paz, o Senhor vai prover para você? Creia, confia. Se eu tendo condições não sou capaz de nada fazer para ajudar, porque temos pessoas que ganham muito bem, mas estão sempre endividados, com o nome negativados, porque essas mesmas pessoas aprenderam que não há nada pior do que fazer algo que é contra, fazer algo que vai em desacordo ao próprio Senhor. É preciso, é necessário que as nossas vidas possa funcionar, possa atuar conforme o querer, conforme a vontade, o anelo do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. É difícil você entender, é difícil você compreender que pessoas têm perdido a sua vida porque aqueles que se dizem ser cristãos não têm vivido em justiça, não têm vivido em verdade, mas antes têm vivido no seu egocentrismo, tendo muito pro lado da pregação coach, onde coloca o homem no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo deveria ser o centro da nossa vontade, do nosso querer, do nosso desejo. Quando na verdade, quando na realidade deveríamos e sim, conforme as orientações que nos é dada pelo Espírito Santo, para que
através dele, o renovo das nossas mentes seja baseada na vontade, no querer do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Não agimos, não atuamos, não vivemos conforme o querer, não vivemos conforme aquilo pelo qual o Senhor quer, por aquilo na qual o Senhor deseja que façamos, mas que possamos ser tão somente conforme a vontade de Cristo nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 12. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Está escrito: a noite é passada, o dia é chegado. Portanto, rejeitamos a obra das trevas, visto nos dímodos da armadura de luz. Devemos estar transvestidos da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, para que não venhamos agir, para que não venhamos atuar de modo decadente, de modo que possa envergonhar, de modo que possa contrariar a própria palavra, o próprio Evangelho, mas que possamos tão somente viver, agir conforme a vontade, conforme o querer de Cristo sobre as nossas vidas. Pois enquanto vivemos de modo religioso, enquanto as nossas mentes não for aberta, não for transformada pelo poder do Espírito Santo, haveremos de perecer, haveremos de padecer, não teremos a plena certeza, a plena convicção do querer, da vontade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 19, está escrito: porque naquele dia haverá aflição, tal como não houve desde o princípio da criação. Que Deus criou e até agora nem haverá jamais. Aqui o Senhor fala sobre as questões dessas tribulações na qual iremos passar, na qual iremos enfrentar por causa do Evangelho, por causa da palavra de Cristo. E não mais conforme as orientações religiosas que aprendemos e que muitos de nós ainda estão presos. Muitos de nós deixam de fazer, de doar sangue ou de receber sangue por causa de uma ideia, de um princípio que não condiz, que não fala, não atua com o Senhor. Que agora possamos entender, que agora possamos agir, que agora possamos atuar. E não mais sendo como antes, mas agora sendo conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Possamos nós buscar o renovo, a transformação que nos é dada
por meio da fé, tão somente a Cristo Jesus, para que possamos viver a real, a verdadeira paz, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E assim, não mais nos preocupar com as coisas deste mundo, com as coisas que aqueles que negarem a obedecer à palavra, que não atentar tão somente à palavra, ao Evangelho de Cristo Jesus, haverá de passar, haverá de enfrentar. E esses dificilmente conseguirá obter a luz da salvação de Cristo Jesus, porque conhecendo a luz, estando na luz, ele tem amado as trevas, e assim, por amar as trevas, haverá a necessidade para que possamos verdadeiramente sermos salvos a palavra do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que tem, tudo que existe, tudo que há, é tão somente para a glória de Cristo Jesus. Até mesmo eu e você somos para a glória, para o louvor, para a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como faremos para sermos lembrados como o nome, aquele que verdadeiramente representa o Senhor Jesus Cristo? De maneira que possamos viver a cada dia uma novidade em espírito, uma renovação na qual podemos agir, podemos atuar, podemos pensar, e assim sermos iguais àquele que é, aquele que nos chamou, aquele que nos preparou para vivermos uma vida plena, uma vida fiel, uma vida dedicada a Ele. Pois foi para o Senhor Jesus Cristo que fomos formados, que fomos criados, para que na liberdade concedida na cruz possamos desejarmos o direito de ficar com a Sara, que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa habitar em nós, a fim de nos convencer, a fim de transformar nossas vidas, de modo que o nosso querer, o nosso bem-estar seja tão somente focado, seja tão somente transformado pelo doce Espírito Santo, para que assim não venhamos a viver, não venhamos a andar conforme o mundo, mas assim conforme o Senhor quer, o Senhor determina, o Senhor deseja que possamos viver, que possamos atuar, que possamos agir no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo
no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, está escrito: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, o fiel, a verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. A Bíblia é escrita pelo próprio Deus poderoso, o Senhor Jesus Cristo, a fé, para que através dela possamos entender, possamos compreender, possamos agir em conformidade àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina para todos nós. Se você se diz, se você acha que é um cristão, porém, todavia, entretanto, o seu conhecimento bíblico se limita ao Salmo 23, se limita tão somente a algumas passagens, pois você nunca leu a Bíblia toda. É preciso que você faça uma atualização sobre como anda a sua vida, a sua comunhão com Cristo, para que assim você possa viver, para que assim você possa começar a atuar sob o comando, a direção do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10, está escrito: e vos revestir do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O conhecimento só nos é dado, o conhecimento só nos é revelado quando nos disposamos, colocamos à disposição a ler, a estudar, a analisar a Bíblia Sagrada com a finalidade de entender, de compreender, de agir conforme o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Se não renovarmos a nossa mente pelo poder da leitura, pelo estudo bíblico, engano será você, engano será o meu, acreditar que o Senhor tem falado conosco através de homens que pregam o Evangelho, que pregam as boas novas. É preciso, é necessário que você comece a agir, que você comece a atuar, que você comece a defender o que de fato importa, o que de fato é real, o que de fato tem significância, não somente na sua vida, mas na sua mente, na vida daqueles que dependem de você, para ouvir a palavra, para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito: pelas quais vos são concedida grandíssima e preciosa promessa, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. A concupiscência que nos é dada em Cristo Jesus. Através dele, por ele,
somos anelo aos prazeres não sensuais, não a cobiça de bens, não a inspirações humanas de bens naturais ou sobrenaturais, não de movimento de amor entre dois seres humanos, mas um movimento de amor em direção a Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, através do ensinamento, através do estudo, através da pregação do Evangelho para aquelas pessoas que precisam e necessitam ouvir a verdade, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor fala para todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz.